amigos. Como eu disse, as circunstâncias faz com que a pessoa se diferencie. Realmente, aqui nós temos um caso bastante interessante. Eu não estou apresentando isso para vocês, mas eu gostaria de mostrar-lhes como esse menino, ele só tinha 16 anos, é bastante diferente a fisionomia dele. Ele sofreu um acidente aos 19 anos e é interessante notar como a fisionomia dele mudou. Dá para ver? Aqui um rosto psora. Aqui o mesmo homem, completamente mudado. Aqui a mudança também. Dá para ver? Vocês conseguem visualizar essa mudança? Aqui, como o meu paciente, quando ele veio consultar comigo. Eu só queria mostrar realmente para vocês o rosto sifilítico, o rosto psora. Realmente ele tem um rosto, está com um rosto diferenciado. Vocês podem ver claramente no vídeo. Aqui nós temos a fisionomia aqui, os traços muito fortes, com aquele aspecto de motivo e mental, e ao mesmo tempo, olha aqui no queixo, essa característica de mental. Aqui também uma outra mudança rápida. Aqui, quando ele chegou ao meu... Bem típico, né, sifilítico? Aqui... O segmento. Aqui uma mudança no rosto. Olha como houve essa grande melhoria na face dele. Eu não quero mostrar o caso inteiro. Quer ver alguma coisa? Ela quer falar alguma coisa? Só para saber o motivo da consulta. Você não quer falar o caso todo, mas pelo menos o motivo. Why did he come to you? Why did he come to your office? Realmente é um grande caso. Na realidade, esse rapaz teve uma fratura múltipla do lado direito e ele estava com uma imotilidade, né, das pálpebras, e depois que eu fiz a prescrição, então ele recuperou a motilidade, né, na face. Eu não quero apresentar o caso, realmente nós fizemos um grande acompanhamento, ele melhorou, ele ganhou 10 quilos, mas mudança no cabelo, né? Então, nós vamos passar para alguns outros casos. Eu só queria mostrar realmente a mudança na fisionomia, como a fisionomia muda. Vamos ver aqui para esse caso de artrite reumatoide. Esse caso foi tratado por um homeopata bem conhecido. E
É, aqui nós podemos ver, aqui, positiva, janeiro, né, 10 de janeiro de 2004. Ela tinha artrite reumatoide, estava sendo tratada já há quase um ano. Então, por que a senhora está indo ao mesmo homeopata há 10 anos e não está acontecendo nada? Aí ela falou, bom, me dá satisfação de que as minhas dores estão melhorando com a medicina homeopática. Um caso muito bom, muito interessante esse, na realidade. A paciente, né, com 42 anos de idade, completamente acamada por um ano, em função de edema nos dois joelhos, ambos os joelhos, e dor em todas as articulações. Ela começou o tratamento comigo em 10 de janeiro de 2004. O diagnóstico seria artrite reumatoide desde 1990. Ela tinha sido tratada de forma homeopática num consultório de um homeopático já há muito tempo, 10 anos. Histórico pessoal, bom apetite, uma pessoa sedenta, os termais eram ambitérmicos, problemas de sono, distúrbios de sono, nenhum desejo ou aversão específico. Histórico do passado, erupções na pele e tuberculose óssea. Os mentais eram... Ela disse que a vida era boa, que ela gostava da família. E depois do casamento, depois de um ano, ela realmente gostava da família, gostava da companhia da família. Mas aí o marido dela foi transferido para Mumbai e ela mudou-se para Mumbai. Aí todos os seus problemas começaram em função do seu marido. Ele tinha prometido que ele não iria viajar e deixá-la sozinha, mas frequentemente ele a deixava, o que fez com que ela se irritasse, provocasse raiva. Aí ela falava, por que ele tinha que me prometer de que ele não ia me deixar sozinha? Eu me sinto, vamos dizer, enganada, né? E sempre que ele voltava para casa, ela abusava, ela falava, ela magoava ele, ela brigava com ele e muitas vezes ela jogava as coisas neles e quebrava a máquina de fotografia. E ela me falou, né? Ele nunca me ouve, ele deveria ter mudado de emprego. Eu falo o que eu penso sempre que eu sinto que eu estou sendo enganada. Eu sou uma mulher muito franca e há alguns meses atrás eu despedi o homeopata e eu falei para ele, ó, eu vou te delatar, denunciar a polícia, porque você está me tratando há tantos anos e eu ainda não me sinto bem, não me sinto curada, então eu vou denunciar a polícia, eu vou fazer uma queixa policial. E aí eu falei para ela, mas ele nunca ligou para você que ia lá, né? Mas aí ela falou, pois é, mas eu ia porque de uma forma ou de outra ele melhorava a minha dor. Aí eu perguntei, por que você tem que ir se você não está se sentindo melhor? Aí ela falava, porque ele de uma forma ou de outra curava minhas dores. Então ele me aliviava as dores nas articulações, né? Eu não consigo suportar, é muita dor. Realmente eu tenho que tomar o remédio imediatamente, dói muito. Não aguento mais essa dor, realmente muitos anos, pelo menos esse tratamento, vamos dizer, dá um certo alívio. Ela é muito sensível ao barulho, ela tinha uma queimadura na sola, né, do pé e ela não gostava de cobrir os pés, essa era a característica principal.
Vamos ver aqui, eu fiz uma consulta a domicílio, né? Aqui, a filha dela entra. Todas as articulações estão comprometidas. Ela não gosta de barulho, tá vendo? Ela reage imediatamente a esse barulho. Olha as articulações dela. Olha os nódulos. Todos os dedos estão deformados. Aqui, completamente acamada, ela não conseguia, os joelhos todos edemaciados, realmente, dor severa. Ela disse que não conseguia ir ao banheiro. Realmente estou restrita aqui, meus movimentos estão completamente restritos, eu não consigo me levantar da cama. Que caso é esse? Que caso é esse? O que é? O que está acontecendo com ela? O que vocês acham? Esse é um caso. E a primeira vez que eu fui vê-la, fui visitá-la, só de vê-la, eu fui capaz de fazer a prescrição. O que está acontecendo nesse caso? Qual o miasma? Completamente sifilítico. Completamente sifilítico. O que estava acontecendo com ela? Por que ela estava indo a esse profissional? Porque ele estava curando, tratando a dor. O que ele estava fazendo? Fazendo uma supressão do psora, da dor, né? Então, à medida que ela tinha essa supressão de dor, ela ficou cada vez mais deformada. Há 10 anos atrás, ela ambulava normalmente, agora ela está completamente, absolutamente restrita em termos de movimentação, não consegue se levantar da cama. Aí ela fala: eu só vou a esse homeopata porque ele alivia as minhas dores. Olha o estado dos joelhos dela, completamente inchados, completamente deformados. Ela não consegue dar um passo de dor, em função da dor. E aí ela falou, a Constituição, realmente, ela falou demais, né? Eu não consigo suportar dor, de forma alguma. Então, como é que ela está? Você está na frente dela. Então, eu vou dar o histórico para vocês. Então, qual é a constituição de alguém que está sentado na frente da gente? Como é que ela está? Como é que ela é? Ela é forte ou fraca? Forte. Ela disse, agora, a paciente não vai falar para você, eu sou irritável, eu sou ciumenta, eu sou raivosa. Ela não vai falar isso. O paciente já falou, ela falou assim, por que eu tenho que ficar doente? Por que ela ficou doente? Por quê? O que ela falou? Eu falei pro meu marido que ele não tinha que viajar e me deixar sozinha, mas ele vai viajar e me deixa sozinha. Eu quero que ele troque de emprego, mas ele não troca. Ela é forte? Ela é uma mulher dominadora? Realmente? Mas a paciente não vai falar para você, eu sou dominadora. Na realidade, eu falei para ele. Então, na realidade, ela é tão dominadora que ela está dizendo que eu falei para o médico diretamente, cara a cara, na cara dele. Se você continuar assim, eu vou fazer uma queixa na polícia. Ou seja, uma mulher forte, ela pode enfrentar qualquer pessoa, ela fala com qualquer pessoa dessa forma. Então, uma coisa muito interessante, característica, ela disse que, eu perguntei para ela, como é que foi o seu relacionamento com o médico? E ele sempre está me perguntando sobre meus sonhos. E aí, o que tem a ver esse negócio com sonho? Toda noite, realmente, eu tenho um sonho, eu ligo para ele e falo para ele que eu tinha um sonho, que eu tive um sonho.
Então, a primeira parte dela, realmente, imediatamente, toda vez que ela tinha um sonho, ela ligava, né, sobre esse sonho e falava para ele, olha, eu tive um sonho. Então, o que é? Qual é a Constituição? Ela está dizendo... Eu faço o que eu quero. Eu sou uma pessoa e eu faço o que eu quero. As minhas relações com meus parentes, né, cunhados, essas coisas é boa, mas eu tive uma briga com um deles porque ele não fez o que eu mandei. Eu tô muito zangada. Porque ele não me escuta, meu marido não me escuta, isso me irrita demais. Ele deveria saber disso. É por conta dele que eu tô doente. Ele tinha que saber disso. Então, viu? Aqui ela mostrou a mão. Qual é o lado afetado? O lado direito. Vocês viram, né? Então a mulher é de lado direito. Então a mão direita está afetada, o joelho direito está afetado. Ela está muito triste. Tem tanto tempo que eu estou aqui restrita a essa cama, não consigo mais tolerar isso, não consigo tolerar a dor, não aguento mais. Aqui, 10 de janeiro de 2004, e aí nós podemos ver o que aconteceu. Assim, essa senhora perdeu completamente a amplitude de movimento. Então, eu me sinto... Ela veio ao meu consultório. Olha, que mudança, né, que a gente vê, né, você. O que aconteceu nesses 2 meses? Ela falou, eu mudei. Eu comecei a andar. O edema diminuiu. Melhorou, ainda tem um pouco de inchaço. O que mudou? Eu agora tenho tosse. Tem 8 a 10 dias que eu estou tossindo. E também estou com o intestino solto. Poxa. E o que o médico está falando? E eu era para falar para ele, eu quero que o senhor me fale, que eu estou escutando, o que está acontecendo? Aí a irmã dela, que está sentada ao lado, falou assim, que ela sabe o que vai acontecer na realidade. Ela falou que essa intestino solto e a tosse significa que você está melhorando. Porque, na realidade, a irmã nunca falou sobre isso. Então, aí ela falou assim, por que a sua homeopatia e a dele são diferentes? Então, agora eu estou com tosse, resfriado, intestino solto. Aqui, ó. Estava completamente restrita, não conseguia sair da cama, fiquei 1 ano completamente de cama, não conseguia sair, ir no banheiro, sair, ir para lugar nenhum. Ela tá melhor, né? Agora você
ela está diminuindo, ela está... Então, o moral dela está diminuindo, aliás, está aumentando, melhor dizendo. Aqui, olha só. Na realidade, os nódulos estão diminuindo. Então, tudo está diminuindo, aquela deformação, aquela deformidade, aqueles nódulos nas articulações. Tudo isso está desaparecendo. Dá para sentar, dá para levantar, dá para ir em qualquer lugar agora. Eu posso andar normal, posso me movimentar. Eu fui ao templo, eu pude me sentar. Ela falou, que coisa boa que aconteceu comigo. E a minha sogra morreu, e aí eu pude sentar durante, né, o serviço, as cerimônias religiosas. O que é o aspecto sifilítico nela? Qual seria o aspecto sifilítico nela? Qual seria o aspecto sifilítico? Erupções e dor óssea, né? Completamente sifilítica. Então, nós queríamos, então, uma Constituição que fosse bastante expressiva, lado direito, sensível, raivosa, exigente, ditatorial, agressiva, uma pessoa que briga muito, uma pessoa que guarda mágoa. Então, realmente, ela nunca falou com o irmão, porque ela guardava mágoa dele, rancor, uma pessoa rancorosa. Então, a gente pode... Realmente é um caminho muito perigoso, mas nós podemos entrar por esse caminho. Então, eu diria, não adotem isso. Às vezes, você pode realmente, vamos dizer, perseguir um caso de uma forma mentalmente errada. Melhor não usar esse caminho. Então, nós temos que pegar uma rubrica mais sifilítica. Então, qual é o aspecto aqui mais sifilítico? Seria a dor, né? A sensibilidade, sensível ao barulho, ao ruído, e o desespero, né, em relação à dor. Aqui os termais, o calor, realmente é calor na sola dos pés, que ela estava sentindo. Essa sensação de queimação, né, e o desejo de descobrir qual remédio. Todos esses aí que estão listados. Qual o remédio? Qual o remédio? Sim. Camomila e medorrino. E o medorrino realmente tem muita antecipação. São remédios quentes, mas ela era friorenta, ela era uma paciente friorenta. Mas os térmicos não importa quando o problema é sifilítico. Então, camomila é friorento e também é quente, também. Aqui é uma pessoa que se irrita, né, facilmente e o rosto fica vermelho de raiva, né? Ela responde de uma forma abrupta, na realidade, ela fala com, vamos dizer, de uma forma grosseira, né? Ela não tem, vamos dizer, cuidado ao falar, ela é uma pessoa rude, grosseira, ela é caprichosa, ela dá respostas ácidas, né? Camomila, como eu falei, é muito caprichoso, e o medorrino é desajeitado na realidade. A camomila quer ser carregado. E
o remédio impaciente, né? A pessoa está super ansiosa, né? Tem uma incapacidade de esperar com calma ou com tranquilidade. Ela veio ao meu consultório e aí eu não consegui fazer anamnese, eu não consegui prescrever o remédio correto. Porque o tempo todo ela estava perguntando quantos pacientes tem, quantos pacientes tem. Aí a recepcionista falava, olha, só tem poucos pacientes, a senhora pode vir, né? Aí ela ligou 3 ou 4 vezes, quantos pacientes tem, quantos pacientes tem? Aí ela me ligou e falou, quantos pacientes? Tem muita gente na fila, eu vou ter que esperar. Então, assim, aí eu vi que o que é sifilítico nela? Ela estava sangrando, ela tinha impaciente, o médico tem que atendê-la imediatamente. Então, camomila. Então, o médico tem que atender imediatamente. Aí, ela ficava com raiva e falava assim, cadê o médico? Cadê o médico? Então o paciente, assim, quando ele entra, você tem um remédio. Mas um caso, né, que me foi relatado, o Dr. Ambrich me contou esse caso, ele prescreveu um remédio e o paciente falou assim, tentar um bom remédio, venha daqui a 15 dias, depois de 15 dias eu estou prescrevendo remédio bom, você volta em 15 dias. Depois de 15 dias, o paciente está sentado na frente dele e o Ambrich perguntou, como é que o senhor está? Como é que está se sentindo? Está tudo bem? E o paciente falou, nada, não mudou nada. Aí, ele perguntou, você tomou remédio? E ele falou, não, o senhor falou para eu voltar em 15 dias, mas não falou nada sobre eu tomar o remédio. Assim, não é nenhuma anamnese, mas assim, alguns sintomas. Então, essa senhora, eu administrei, então, eu prescrevi camomila. Essa senhora estava indo a homeopata, que ela estava indo há 10 anos, simplesmente porque ela estava se sentindo aliviada das dores. Então, aí, camomila realmente é para dor. Dor de impaciência, dor de desespero. A dor de tudo quanto é jeito. Toda essa questão de dor, realmente. Então, transtorno por raiva, né? Então, tem que ser, a paciente quer carregada imediatamente. Entenderam? Então, aqui, rubrica, alguma dificuldade com essas rubricas? Então, nós mostramos essa manhã os casos que a gente só pegou as rubricas miasmáticas. Então, quando você tiver que escolher essas rubricas miasmáticas, vocês nunca vão falhar, realmente. Então, mostramos muitos casos, e cada caso, o ponto de entrada é o miasma. Certo? Alguma dificuldade? Eu vou mostrar um caso interessante. E aqui, um outro caso em que há uma mudança completa de miasma.
Doctor, can you hear me? A diarreia que ela teve e o problema respiratório foi devido à mudança, ao movimento da doença de um folheto para o outro folheto, do endoderma para o mesoderma. Tá, thank you very much. E ela realmente estava feliz porque ela falou que a senhora foi a única pessoa que me disse isso, que se acontecer isso aí é preditivo. Então, realmente, é por isso que o Dr. J.K. fala que a homeopatia é preditiva. Você pode predizer o que vai acontecer, o que está acontecendo. Então, como é que ela acontece e como que deve ser a cura, qual o caminho que a cura deve tomar. Então, eu falei para ela, não interfira com a sua diarreia, entendeu? Não tome nada para essa diarreia. Então, aí ela falou, sim, eu estava na cama, agora eu estou andando, as toxinas realmente estão sendo eliminadas, elas estavam acumuladas no sistema, né? Ou seja, nós temos uma ação secundária, a força vital é de andar e de, vamos dizer, jogar fora todas essas toxinas. A question, please. I have a question, please. Eu gostaria de saber... Wait a minute. Eu gostaria de saber, quando passa de um miasma para o outro, do sifilítico para o psicótico, os casos, você não está colocando assim a questão muito de tempo. Ela tomou uma dose única de camomila. E depois? E o acompanhamento depois, entendeu? E ela passa, e em alguns outros casos, se passa de um miasma para o outro, você não medica a psicose. Ela vai sozinha para a psória? Boa pergunta. Sim. No corpo, é como uma casa. Nosso corpo é como uma casa. De endoderme, mesoderme. Eu digo aos meus pacientes que nós não estamos fazendo nada mais do que limpando a casa. Quando nós estamos limpando a casa, como que a gente limpa? A gente limpa das portas para dentro. Se você quiser limpar, por exemplo, esse auditório, você vai limpar de dentro para fora, né? Você limpa. Então, quando você está limpando a casa, toda a sujeira vai de um espaço para outro e depois vai para fora da casa. Então, eu digo aos meus pacientes, isso aqui é o que a gente vai fazer com o corpo. O corpo é como uma casa. A parte mais importante do corpo está limpa e todo o resto vai ser jogado pelas portas. Quando o miasma ele muda, a gente usa como se fosse uma vassoura. Quando tem muita sujeira, você usa umas vassouras mais grossas. E quando a sujeira está muito pouca, você usa até uma vassoura menor, mais leve. Então, o dinamismo, a potência muda. Você tem que observar que você tem que melhorar o paciente dessa forma. Você dá uma dose, o corpo começa a jogar as toxinas, mas ainda assim, depois de alguns meses, essa senhora começou a ter dores repentinas de novo, depois de 6 meses. Porque o seu marido não estava escutando, então não estava fora do controle, mas estava no controle, mas tinha dor. Então, novamente, você tem que pegar uma boa vassoura para poder puxar, né, jogar as toxinas. Então, dar uma potência antes e analisar todos os casos. A gente não tem um cálculo que a gente tem que prescrever em 2 ou 3 meses. Você tem que observar se a mente está melhor, se a atitude está melhor, se a tolerância melhorou, se a sensitividade melhorou. Então, aí nós precisamos de ter ou uma vassoura mais forte ou uma mais leve.
Mas se a psicose for muito grande, a gente dá uma potência de 200. Se isso vem com um sintoma muito dinâmico, você tem que dar um 10M. Eu vou mostrar para vocês um caso muito interessante agora. Como o miasma muda no corpo de uma forma tão repetida. Vou mostrar um caso muito interessante agora. Wait a minute. Nesse caso, na classificação do miasma, a senhora não leva em consideração os nódulos artíticos e o edema do joelho e classificou diretamente como sifilítico? Yes. Sim. Não levou em consideração os nódulos e o edema? Very good. Excelente pergunta. Yeah. Pois não? Meu amigo, nós não estamos tratando a doença. Nós tratamos o homem. Nós estamos tratando o homem, não a sua doença. Eu sei que a artroide, né, tinha que ter melhorado, não tinha que estar lá. Mas nós não estamos olhando a doença e prescrevendo. Nós estamos tratando a doença ou o homem? Entendeu? Então, eu sabia que talvez, eu não sei se você observou a camomila. Então, essa artrose reumatoide, a gente está tratando o homem, não a doença. Nós estamos tratando o homem na doença e não a doença. Tá claro? Difícil. É como a doença se manifestou. Como a paciente manifestou os sintomas com os nódulos e o edema. Mesmo isso fazendo parte do diagnóstico clínico, mas isso não é uma acumulação? Não é uma proliferação? Esses nódulos não é uma acumulação. Esses nódulos são sifilíticos. Eles não tem nada a ver com acumulação, é uma expressão sifilítica. O que acontece com a artrite reumatoide? Todas as articulações possuem inflamação, espessamento e destruição e deformidade. Entendeu? Então, essa é a expressão do estado sifilítico, de artrite reumatoide. Então, é um processo. Na verdade, você disse que o nódulo é psicótico, mas todo o corpo, todo o processo são positivos, é sifilítico. Todo o corpo tornou-se positivo, RA positivo. Então é sifilítico. Eu vou mostrar um caso muito diferente. Of an imbecile child. What is exactly imbecile? He was diagnosed as an imbecile child. It applies to those mental handicapped which does not amount to idiocy. Um retardo mental, né? A imbecilidade. Não é nada além, é um caso de uma deficiência mental que não é a criança
é uma incapacidade da pessoa gerir sua própria vida. Então, nós temos na realidade, uma deficiência mental. Esse menino realmente era um menino lento, é um retardo, né? Que ele não conseguia beber um copo de leite, então demorava 1 hora para beber um copo de leite. Então, ele foi levado ao pediatra. Olha o aspecto dele, as faces dele. Olha a aparência dele. O que vocês acham? A boca aberta, semi-aberta, saliva. A mãe estava preocupada. Ele não conseguia tomar o leite, demorava 1 hora para tomar 28 ml de leite. Então, o médico falou, ele tem problemas, né? Ele não vai se desenvolver. Ele vai ser lento, ele vai demorar para aprender a andar, para aprender a ler. Então, eles não sabiam o que fazer. Então, eles começaram com o remédio homeopático em 2001, em setembro. Então, ele lento, um mínimo de aprendizado, seria imbecilidade, né? Então, é o grau intermediário da tríade oligofrênica na psiquiatria. Então, ele é diferente das outras crianças. Então, ele não fala, ele é lento. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer nesse caso? Uma criança de 4 anos. Ele tinha queixas de embotamento, um entendimento muito devagar. Ele teve o diagnóstico de criança com retardo. Ele nasceu prematuro. Tinha icterícia ao nascimento, né? E todos os marcos Apgar dele muito baixo. E então, qual é a prescrição nesse caso? Nós temos aqui o histórico. Então, o que nós podemos falar aqui? A observação, ele estava sempre com a boca semi-aberta, ele estava sempre babando, né? A saliva sempre escorrendo. Sempre que eu fazia alguma pergunta, ele não respondia. Ele não entendia, na verdade. Ele não brincava com as outras crianças e estava sempre pregado na mãe, grudado na mãe. Então, história pessoal, ele sempre se sentia frio e sempre muito sedento. Nós vimos os vídeos. Como é que a gente pode fazer a prescrição? O que vocês acham? Qual é o miasma? Qual é o folheto? Camada? Ciclosifilítico? Superficial? Ele é completamente sifilítico? Superficial? Não é bem desenvolvido? Olha, ciclosifilítico. Qual seria a camada? 7ª, todo o sistema, ele não conseguia andar, não existe desenvolvimento. Qual é o remédio? Nós não temos nada mais, nós tínhamos que prescrever apenas com essas informações. Como nós podemos prescrever? O que nós queremos? Ou seja, lento, embotado, não entendia nada, incapaz de entender, saliva, né? Salivando,
Então, pegamos a imbecilidade, a salivação, a lentidão, remédios para friorenta, sedento, não gosta de brincar, está sempre pelos cantos, se retraindo. E o remédio que foi dado são esses que estão aí relacionados. O que acontece? Qual é o próximo passo? Esse é um caso muito interessante. O que vocês acham que aconteceu depois? Barita, carb, 200, uma dose. E o segmento é, depois do Similimum correto, ele melhorou no seu estudo, ele se tornou ativo, começou a brincar com outras crianças e se tornou mais, vamos dizer, irritável e mais ditatorial, mais exigente. Em março de 2002, ele teve um episódio de convulsão. Durante o sono, poucos segundos, e aí ele levantou, acordou, gritando e grudou na mãe, e a mão esquerda estava pesada e trêmula. O que é isso? É bom ou é ruim? Isso é bom ou é ruim? Qual é o segmento? Bom ou ruim? Vamos? Ruim, muito ruim. Bom, vamos lá, quem dá mais? Esse caso realmente foi um aprendizado para mim. Eu queria partilhar com vocês. Realmente foi um momento de aprendizado para mim. Bom ou mal? O que aconteceu? O que aconteceu com ele? Então vamos lá. A jornada, o caminho da doença. Imbecilidade, convulsões. O que aconteceu foi que depois da convulsão, a mãe falou assim, mas depois da convulsão, ele melhorou, a memória melhorou, ele ficou mais ativo. O que aconteceu em abril de 2002, ele teve uma diarreia bastante grave, bastante importante, que persistiu por 15 dias. Então, a família entrou em pânico e aí tratou com drogas alopáticas. Então, logo depois disso, ele começou a ter episódios convulsivos dia sim, dia não. E aí fizemos, né, foi feita uma investigação e a tomografia foi normal. O que é isso? Ou seja, tomografia normal. É um caso muito interessante se você entender o miasma. Bom ou ruim? Bom ou ruim? Bom? Ruim? 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 O que a tomografia sugere? Aí o que eu fiz? Eu falei, Deus do céu, tem algum problema? Não está mostrando nada, mas ele está com convulsões, episódios convulsivos, então barita carb, um M, uma dose no final de abril de 2002. Certinho? O que aconteceu então? Depois de dar a barita, as convulsões começaram a aumentar, ele ficou violento, começou a jogar as coisas, começou a responder à sua mãe. Ele ficou
quieto. Ele foi dito ser, foi considerado uma criança muito inteligente na sua sala. Ele estava inquieto, ele ficou com frio e as suas convulsões aumentavam durante a lua cheia. O que era isso? Bom ou ruim? E eu disse, o que fazer agora? Eu disse, a mãe disse, meu Deus, doutora, a família está toda gritando comigo, porque você está ouvindo esse homeopata? A criança está sendo convulsão e ele está dizendo, espere, espere. Então eu fiquei em pânico, o que fazer? Você vai ver o vídeo desse garoto, olha só. Mesmo garoto. Mudou? Ele mudou? Ele se tornou ativo. Inquieto. Ele está bebendo meu copo de água. Tá vendo como ele está ativo? Doctor, I'd like to make काहीतरी फेकून सुरुवातीला ना ते कसा होता नाही ना तेव्हा शांत होता एकदम शांत म्हणजे जिथे बस तिथे बसणार हाक मारणार तुला मी हाक मारणार. The mother is saying, A mãe está dizendo o que fazer agora com esse garoto. Ela está chamando, está dizendo nomes ruins, agredindo todo mundo, está se comportando muito diferente. O que fazer com esse garoto? Como esse garoto mudou? A mãe está dizendo, a mãe está perguntando. Está muito ativo. Ele ficou obstinado. Ele quer aquilo e aquilo outro. Está irritado. A mãe está dizendo, se eu não der alguma coisa para esse garoto, ele vai deitar no chão, espernear e vai dizer, eu quero isso agora. Ele fica muito nervoso. Veja quão ativa esta criança se tornou. O que é isso? Bom ou ruim? Bom? Mas a convulsão melhorou. A mãe está preocupada, não sei o que fazer, eu estou em pânico. Pânico. Então, eu pensei, talvez eu estivesse errado, talvez eu tivesse que mudar a medicação. Então, eu pensei, convulsões durante o sono, criança inquieta, muito desafiadora, muito corajosa. A lua cheia piora, ele está sedento e friorento. Então eu pensei, bem, talvez um outro remédio. E aí eu mudei o remédio. Eu dei Merck para ele, 1 primeira dose dada em maio de 2002. O que aconteceu depois? O que aconteceu depois foi... Ele melhorou por alguns dias, mas ele começou a se comportar de forma normal. Se qualquer pessoa os visitassem, ele fazia caras e caretas, fazia barulhos
e ruídos engraçados e tentava desviar a atenção deles. Se ele visitasse o seu vizinho, ele certamente furtaria alguma coisa da casa deles. E ele diminuiu a sua produtividade nos estudos. As convulsões ficaram bastante ruins e elas sempre vinham durante o sono, com gritos, e ele iria para a mãe, abraçaria a mãe com medo. E as convulsões estavam aumentando e elas só aconteciam durante o sono. O que é isso? O que nós estamos fazendo nesse caso? Bem ou mal? O que é mal, então? O que fazer? O que está acontecendo com miasma? Vamos ver o vídeo desse garoto. Essa é a terceira vez que ele veio. E você vai ver como o Merck está agindo. Veja bem, ele está bem mais lento. Ele está bem menos ativo. Ele está mais preguiçoso, está mais sentindo mais cansado. Tudo está mais desagradável, mais chato para ele, menos interessante. Agora, ele está se escondendo atrás da cadeira e está fazendo barulho, está fazendo ruídos, barulhos. O que é isso agora? Ele diz alguma coisa, algumas palavras e está fazendo barulhos. Ele está tentando desviar a atenção para ele. Tá vendo? Ele está fazendo esses barulhos estranhos para chamar a atenção. Olha só as caretas que ele está fazendo. Está fazendo caretas como se fosse um macaco, olha só. O que está acontecendo com esse miasma, com o miasma desse garoto? O que está acontecendo com esse garoto? O que? O que o TC scan mostrou? Ele estava normal, o TC. E o que aconteceu com o garoto foi que o garoto que estava na fase psórica foi para a fase psicótica. A TC estava normal, ele estava tendo convulsões, mas ele tinha se tornado psórico. E a prescrição que mudou a imagem do caso causou supressão. Isso foi escrito por Dr. Kane nas suas palestras. Todas as prescrições que mudam a imagem de um caso é nada, mas a supressão, é apenas a supressão. Vamos analisar este caso, então. Em fevereiro de 2001, ele veio com imbecilidade. O miasma era ciclosifilítico. Mas, quando ele teve diarreia e convulsões, foi quase um estado psórico, porque
as convulsões não são nada além de uma descarga elétrica vindo do cérebro para fora. E a psicose estava melhorando, e a sífilis estava melhorando, e ele se tornou psórico. Mas eu fiz um erro, cometi um erro. Eu repeti a medicação para ele, a barita. Eu mudei, o miasma mudou. O miasma mudou de sifilítico. E eu dei então Merxol para eles. E o que aconteceu, então? Ele teve uma supressão, né? Aí ele entrou, então, naquele excesso psicótico. O que é excesso psicótico? Ou seja, caretas, pedindo atenção. Ele estava roubando coisas, pegando coisas das casas das outras pessoas. E aí eu fiz uma reavaliação do caso, entendi que eu estava fazendo uma supressão. Então, qual era o sintoma peculiar, né, nesse miasma atual? Então, seria a psicose superficial. Então, aí nós tínhamos o excesso, né, aquela necessidade de chamar a atenção, daqui psicose. Aí essas brincadeiras, essas gesticulação excessiva. E as convulsões durante o sono, gritos. E aí eu comecei todos os remédios, Apis, Beladona, etc., Cuprum, Merck, ópium, stramonium. Ópio, ele é muito excitável, ele é Apis. E aí, entender a dor, né, na matéria médica, aí eu vi o quê? O aspecto principal. Sim? Tá, um momento, deixa eu terminar o caso. Eu vou terminar o caso. Então, eu vi que essa criança tinha se tornado abusiva, insultante. A mãe tinha que realmente a mãe tinha que elogiá-la. Ele precisava de admiração. Ele respondia bruto, ele brincava demais e mais peculiar ainda, durante as convulsões ele ficava tão apavorado que ele grudava a mãe, realmente. Então, ou seja, aquelas convulsões que faziam com que ele corresse e se grudasse na mãe antes, né? E desejo de brincar, né? Brincar com brinquedos, uma atitude assim, bem infantil mesmo. E aí o remédio seria Cicuta, foi Cicuta 330, né? Uma dose. Foi o que nós administramos. Eu vou mostrar o último follow-up. A não ser que a natureza interna do remédio se corresponda com a natureza interna da doença, o remédio não vai curar a doença, mas vai simplesmente remover os sintomas que ele cobre, ou seja, vai suprimir. Então, você tem que ter o similium absolutamente correto. Você tem que ter o espírito do caso. O segmento não é apenas para entender a direção da cura, mas também para ver a mudança do miasma. Vamos ver o último vídeo. Então, ele é o primeiro da sua turma agora. Olha só. Olha a face dele. Ele está ativo. Ele está indo a uma escola normal.
Ele foi primeiro em algumas matérias. Está muito bom nos seus estudos. A mãe está dizendo que ele está excelente. Ele quer o tempo todo estar muito bom. Olha só, a face dele mudou, a aparência mudou. Ele está bem ativo. Muito bem. Perceberam? Sim? Alguma dificuldade? Is it most difficult case? É o caso mais difícil? It was most learning to me. Porque foi o que eu mais aprendi. It was learning to me Foi because de um grande aprendizado porque I understood the eu miasma in a entendi right o way. miasma de uma forma We do many, correta. many mistakes. E nós fazemos muitos erros. Nós cometemos muitos erros. Nós não sabemos, nós simplesmente prescrevemos, muitas vezes sem entender. Mas o grande aprendizado para mim foi trazer essa criança da forma sifilítica, da esfera sifilítica para a psora. Eu suprimi e aí ele foi para o excesso psicótico e depois eu trouxe ele de volta. Claro para vocês? Sim, perguntas? Perguntas? Yeah. In between, psychosis had increased. He wear glasses and changed. Ele usava óculos e depois mudou. Agora a psicose acabou. Sim, perguntas? If he speaks in the microphone, I can translate. Okay? Okay. Alô? Doutora Anita, eu vi o caso assim, o primeiro medicamento provocou, no meu entendimento, um movimento positivo para o paciente. O paciente era um imbecil e tornou-se alguém com atividade, inteligência, hiperatividade e convulsões. Wait, there is no sound. Yes, thank you. Thank you very much. Yes. Yes, this microphone is not our headset. Okay, just a few seconds. Thank you. E aí, gente? Devo repetir? Sure. Continuar. Yeah. Posso continuar ou repetir? Repetir, ok. Repeat Ok. again. Thank you. Eu gostaria que a senhora comentasse se eu estou tendo uma avaliação adequada do caso. Ok? Properly. Okay, because I see that the first remedy, O paciente era um imbecil e se tornou alguém com convulsões, mais ativo, capaz de aprender, reagir, contactar. Yeah. Mas, assim, realmente parece que teria que ser revisto o caso, porque convulsões é algo que ainda precisa ser medicado. O segundo medicamento realmente foi supressivo. O paciente piorou, ele voltou a ficar lento, mais imbecil, né? E aí, sim, a senhora encontrou um medicamento mais eficiente. Eu devo entender que
é uma situação em que o primeiro medicamento foi positivo, e aí me levou à segunda que eu digo, a prescrição de cicuta. Estou pulando mercúrios, já que mercúrios não fez bem ao paciente. Então, assim, foi Barita que levou à prescrição futura de cicuta? Yes. Yeah? Yes. Sim. Mas foi isso que fez. A Barita me mandou para a cicuta. E isso acontece várias vezes. Eu tinha um caso de Barita de vários anos e, de repente, o paciente ficou forte e agressivo. E acreditem em mim, meus amigos, complementar a Barita é o Licopodium. O Licopodium o paciente ficou forte com Barita e eu tive que dar o Licopodium. E algumas vezes você diz, não, eu não sei, o Barita tem algum efeito complementar com cicuta? Eu não sei, mas o estado que você tem agora é diferente. E você tem que dar o remédio de acordo com o estado. O cicuta estava correto dar naquela época. E esse garoto nunca requisitou nenhum remédio depois disso. Ele ainda me visita, ele vem ao meu hospital. Eu não tenho aqui o último segmento, eu esqueci, mas ele está comigo e está bastante normal, sem remédios. Sim, ele mudou. And please, Dr. Anita, how many dosages and what potency? What potency did you use? What potency? I show you Cicuta. Of cicuta. same. Few doses, 200. No repetition afterwards. Ok. Obrigada. Very. Yes. Yes. Anything? Anyone? Qualquer outra pessoa, outra pergunta, por favor? Alguma dificuldade? Doutora Anita. Voltando um pouquinho no caso anterior, e considerando também esse caso, a gente percebe que há sempre na evolução do tratamento, há uma mudança do miasma, né? Quer dizer, caminhando de sifilítico para psicótico e talvez para psora. No caso anterior e nesse caso aí, a gente percebe uma mudança clara, né, dos miasmas. No caso anterior, persistiu o estímulo que era o marido que mantinha a mesma conduta, a mesma atitude em relação à esposa. Né? Nesse caso é um pouco diferente. Aí, essa questão da manutenção do medicamento ou da troca do medicamento, considerando a mudança do miasma, isso para mim está assim, um pouco, né, não muito claro. Bem, o miasma não é nada além de ler a mente. O miasma é ler a mente. Você vê todos os sintomas físicos no gráfico. No gráfico, nós vemos a física, o físico, para você ver se nós estamos indo na direção certa ou não. Mas como ler a mente? Os físicos, as manifestações físicas são vistas no gráfico, no quadro, mas ler a mente é que é identificar o miasma. Nós temos que saber qual processo de pensamento de cada miasma, do psórico, do psicótico e do sifilítico. E a mente tem isso. Talvez fisicamente ele vai desenvolver isso, aquilo. Nós temos que ler o processo de pensamento para entender o miasma e para mudá-lo. E aí nós vamos ver todo o corpo melhorando. Mas, quanto mais você pratica, mais você tem ideia disso, mais você é capaz de vê-lo. A pessoa vem com uma erupção, você dá um remédio. E aí ele tem outra coisa, aparece outra coisa, mas ele tem um rash diferente. Então ele mudou o rash. E se você vai entender isso, você ler a mente. Você vai entender as erupções sifilíticas, psicóticas e psóricas. Psicóticas e psóricas. Então, quanto mais você entende o caso e quanto mais você procura por isso, mais você vai atingir a perfeição.
claro para você agora? Eu acho que eu não complementei a minha pergunta. Eu pergunto em relação à conduta, considerando a mudança do miasma, né? Também em relação à mudança do medicamento, como, por exemplo, no caso anterior, nós tínhamos uma mudança para a psicose e um dos medicamentos que estavam indicados aí era o medorrino, que seria o segundo medicamento, né? E, no entanto, persistiu-se no primeiro medicamento, né? Como nesse caso aí, se nós tivéssemos dado sina em primeiro lugar, será que teríamos tido um resultado mais efetivo do que barita carbônica? Which remedy to give? Qual remédio que você teria dado? O primeiro remédio que você falou que deveria dar ao invés da barita? Não, sina. Okay. Sina. Why? Por que você pensa em sina? Por que você está pensando em sina? Cicuta. Cicuta. Yes, because the barita carb had gone. Porque a barita já tinha saído, ela não estava tomando mais barita carb. E ele se tornou ativo e o medicamento tinha funcionado. É por isso que o Hahnemann tinham dado vários remédios como complementares. Ele listou remédios como complementares. Então nós temos que entender a posição da pessoa no estágio que ela está presente. A barita carb parou de trabalhar. Todo o estado era de cicuta. Eu tinha que dar cicuta. Eu tinha que dar mercúrio também. E não funcionou. Cicuta era o estágio exato em que ele apareceu. Eu tinha que dar simolinium para acabar a convulsão. E nenhum remédio teria mudado. É um caso difícil, né? Está claro para vocês? Para mim foi um aprendizado. A gente ler a mente e vê-la mudando. Yes. He wants mic. Eu gostaria de saber se com a cicuta as crises do garoto foram controladas, as crises convulsivas. Yeah. The crisis with cicuta. Yes, sim. As convulsões foram controladas. E ele está normal, saudável, inteligente, o cérebro melhorou. E o cérebro sifilítico do imbecil tinha melhorou demais com a barita carb e a cicuta. Porque como as convulsões estavam aparecendo, as toxinas que estavam dentro do cérebro, eram jogadas fora nas formas de convulsão, descargas elétricas. E como as descargas elétricas estavam sob a forma de convulsão, o cérebro estava se tornando inteligente. Então, a psicose se tornou agora inteligência normal. Então, as convulsões tinham que acontecer, era um bom sinal para ele, mas nós temos que controlá-lo da forma correta. Se nós tomarmos drogas alopáticas ou dermos uma prescrição errada, ele vai voltar para a imbecilidade e não ia ficar bem. Eu estou muito ansioso para fazer essa pergunta desde que os primeiros casos foram apresentados. Está me parecendo que tem uma diferença assim, entre a Índia e o Brasil em relação a como o paciente se conduz na consulta e após a primeira prescrição e as orientações que são dadas, como é que ele atende. Então, essa criança provavelmente no Brasil, ela iria para o neurologista e iria tomar anticonvulsivante. Assim como em outros casos, é possível, é provável, não importa na rede pública ou na clínica privada, a tendência do paciente é ir procurar o especialista e, embora compreenda ou entenda ou aceite os motivos que o homeopata tem para pedir que não use o remédio alopático, ele muitas vezes não consegue se conter e usa concomitantemente. Então, a minha pergunta sempre que o paciente toma o remédio alopático concomitantemente, haverá supressão ou às vezes pode não haver? Havendo supressão,
sempre haverá metástase mórbida para a mesma camada ou para uma camada superior? E a outra pergunta, é possível tratar esse paciente, continuar tratando, mesmo com o uso concomitante da alopatia, fazendo supressões em metástase mórbidas para níveis superiores? E, concluindo, como é que eu vou interpretar os meus resultados quando há interferência dessas medicações com as suas consequentes supressões? Good question. 4 questions in one, yes. Muito interessante. Não é tão fácil assim convencer o paciente na Índia também. Mas essa mulher, a mãe, estava muito convencida do que eu estava fazendo para ela. Na verdade, quando a Barita Carbo foi dado 1 M para ele e as convulsões aumentaram, ela também entrou em pânico. Toda a família entrou em pânico. Eu estava dizendo para ela que o que eu estava fazendo, e ela viu que a minha criança, a criança dela estava completamente imbecil e ela estava ficando inteligente. Então eu estava explicando, eu médico explicando a um paciente, explicando à família a coisa mais importante da homeopatia. Nós temos que conversar com um paciente da melhor forma. Eu mantenho um arquivo do paciente e eu digo, olha, isso vai acontecer, predição. Você vai dizendo para o paciente o que vai acontecer e o paciente vai ter uma boa resposta e vai se adaptar. Mas se a mãe tivesse dado anticonvulsivantes para eles, os resultados não teriam sido tão bons quanto os que nós vimos aqui. Talvez teria demorado mais tempo, ou mais estímulo seria necessário. E talvez a criança pudesse até melhorar. Muitos dos nossos pacientes vêm para nós com convulsões e tomando muitas drogas alopáticas. Eles vêm tomando muitas drogas alopáticas. E o que nós fazemos então? Nós não paramos as drogas. Não, nós dizemos, continue, use a medicação. E o que nós fazemos então? Estimulamos eles, se eles não concordam. Então, vocês têm que ser bem abertos e a primeira coisa, mais importante, é ter um bom rapport com o paciente e a família. Explique a eles o que nós estamos fazendo. Diga para eles que nós talvez estejamos errados, mas nós sabemos o que nós estamos fazendo. Então, que eles estão em boas mãos conosco. Alguma questão? Outra questão? Doutora Anitta. Você, na primeira prescrição de barita carbônica, o paciente melhorou, miasmaticamente evoluiu bem, estava imbecil e evoluiu para atividade, né? Mas aí depois você interpretou aquilo e deu mercúrios, a segunda prescrição não foi boa, né? E depois você deu a cicuta e o paciente evoluiu bem. Se você não tivesse dado o mercúrio, se você tivesse interpretado bem, provavelmente ele teria se curado com barita carbônica, com barita carbo. Yes. No. Nós temos que pensar muito bem na prescrição, porque a MARC foi dada porque as convulsões estavam aumentando. Eu dei MARC, eu realmente prejudiquei o caso, a convulsão aumentou e o paciente foi para a psicose. Excesso de psicose. Ele começou a fazer faces e caretas. Foi uma supressão. Então, talvez, se eu não tivesse dado o mercúrio, e se barita carbo tivesse sido dado, e as convulsões tivessem aparecido, e essas convulsões também eram da cicuta, mas eu não podia ver. A criança tinha uma convulsão, onde ele fazia convulsão e corria para a mãe. Eu nem pensava na cicuta. Eu nunca entendi as convulsões dele. Eu simplesmente pensei como um garoto seguro e forte e corajoso. E ele falava abruptamente. E quando o paciente está muito nervoso, você pensa apenas no mercúrio, mas pode ter outros remédios. Certo? Muito obrigada, muito obrigada. Vamos fazer uma pausa para o almoço.